Filipenses, capítulo 4. Eu digo que é muito poderoso, porque ele é o final, não é? Ele é a conclusão de várias advertências que o apóstolo Paulo está fazendo para a gente viver melhor, para a gente viver bem, não é? E esse versículo 8 é uma conclusão. Inclusive, na mensagem, ele diz assim, o resumo de tudo isso que eu estou falando para vocês, aí ele fala esse versículo, né? Então é tão importante, não é tão importante porque é o resumo de vários ensinamentos que ele está falando aqui, ok? Então presta bem atenção, fica muito ligado. Se você puder anotar hoje, algumas coisas que eu vou falar, são muito importantes, gente, são muito importantes. Então Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, não é? Então esse finalmente aqui representa mesmo isso aqui, concluindo, né? Então, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, queridos? Deixa a sua Bíblia aberta, curve sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A nossa esperança está aqui, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a luz para o nosso caminho. E nós clamamos nessa noite que essa luz poderosa do Espírito Santo ilumine a nossa vida, que nós possamos nos ver, que nós possamos entender o que o Senhor está falando no nosso coração. Pedimos mesmo, Senhor, a revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite. Cerca essa igreja com o sangue de Jesus, para que o nosso inimigo não consiga distrair a nossa mente, mas que essa palavra seja plantada e produza frutos a 100 por 1 hoje à noite, em nome de Jesus é o nosso pedido. Amém e amém. Muito bem, então nosso tema hoje à noite, como vencer o engano, parte 2, ok? Como vencer o engano, parte 2. Por que parte 2? Porque eu comecei falando sobre isso no Tadelão, no Tadel, né? Por isso que você tem que vir no nosso Tadel, gente, você não pode faltar, se você não pede parte 1, e aí? Mas eu vou te ajudar e vou fazer uma revisãozinha para você entender. Mas como vencer o engano, parte 2, aprendendo a pensar. Irmãos, é muito chave a gente aprender a pensar. Ah, pastor, já sei pensar. Vamos ver se você já sabe pensar, não é? Então, como vencer o engano, parte 2, aprendendo a pensar. Então preste bem atenção aqui, queridos. Eu falei no Tadel o seguinte, que 1 Tessalonicenses 5, 23, nós somos corpo, alma e espírito, ok? Nós somos uma trindade, né? Nós somos triunos também. Nós somos corpo, alma e espírito, não é? Então veja bem, nós falamos que o campo de batalha é a mente. Por quê? Por que o campo de batalha é a mente? Porque Satanás, ele não pode tocar no nosso corpo, e ele não pode tocar no nosso espírito, não é? A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca, não é? Não toca no seu corpo, ele não pode, ele não é autorizado. Você é uma propriedade de Deus, amém? Você não pode entrar numa propriedade aqui na terra de um homem, não é? Sem permissão. Imagina se Satanás pode tocar em você, porque ele quer tocar em você. Não pode, ok? Não pode tocar no seu espírito, porque é lá que habita o Espírito Santo. Ele não pode. Aí você pode me perguntar, mas pastor, me parece que ele tem tocado, não é? No corpo das pessoas, no espírito das pessoas. Então, na verdade, o que é que ele tem feito, gente? O que é que ele tem feito? Ele consegue, não é, enganar a mente da pessoa. Por quê? Escuta bem aqui que eu vou te explicar, presta bem atenção. Escuta bem. O que é a alma? O que é a alma? A alma é formada da mente, das emoções e da vontade. É isso que é a sua alma.
A sua alma é isso, não é? Mente, emoções, vontade, é isso que é a sua alma. Então o que é que o diabo faz? O que é que ele faz para ele tocar no seu corpo? Ele engana você. Essa palavra, inclusive, diabo, no grego é diabolos, que quer dizer enganador. O nome do cara é enganador, não é? Então veja bem, ele coloca a mentira, o engano, aí você recebe esse engano na sua mente, aí a sua mente afeta as suas emoções, por causa daquele engano, por causa daquele pensamento errado, por causa daquela visão errada a respeito daquela situação, ou de você mesmo, aí você fica mal, você fica emocionalmente mal, olha só, não é? Aí as emoções vão afetar a sua vontade, aí você para, você desiste, você desanima, aí ele parou você, tocou, não tocou? Entre aspas, ele não tocou diretamente, mas ele impediu você, não, parou você. Por que você parou? Porque na verdade ele te enganou, ele mentiu para você e você acreditou naquela mentira como se fosse uma verdade. Agora as suas emoções estão abaladas, não é? E ele dominou a sua vontade. Olha só que coisa interessante, não é? Mesma coisa fisicamente, não é? Aí ele não pode tocar no corpo, mas ele mente para você, você aceita, a sua emoção fica abalada, você fica amargurado, você se sente rejeitado, você fica muito mal, não é? Aquela coisa ruim na sua alma, não é? O que é que vai acontecer? Vai produzir uma doença no seu corpo, não é, doutor Fernando? Uma doença psicossomática. O que é psique? Alma. O que é soma? É corpo. Não é? Então uma doença psicossomática é uma doença que começou na verdade nas suas emoções. Aí vai uma série de doenças, não é? que são influenciadas pelo nosso emocional. A pessoa está muito preocupada, não sei o quê, aí já ataca a gastrite. Quer dizer, esse diabo tocou em mim. Ele não pode tocar em você, mas ele tem enganado muita gente. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então veja bem, nós precisamos, gente, aprender a pensar, porque tudo começa com a nossa vida de pensamento, tudo começa aqui. Então a gente precisa aprender. Eu quero falar bem prático hoje, como que a gente faz, como que a gente deve fazer, ok? Então essa guerra é na mente. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Olha só, interessante. Olha como que o apóstolo Paulo define a batalha espiritual, gente. Ele fala de armas, não é? Fala de uma fortaleza que é formada com sofismas. Olha só. Então, Satanás tem um território que ele protege com uma fortaleza, não é? Que na verdade, e como que ele faz isso? Como que ele constrói essa fortaleza? O que é um sofisma? É uma mentira baseada numa verdade. Não é uma mentira uma mentira grotesca. Não, é algo tão sutil que parece que é uma verdade. Então ele vai construindo esse sofisma na sua mente, então ele domina aquele território. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter armas, escuta bem, nós precisamos de armas para reconquistar esse território, que é a nossa mente. Ok, queridos? Então, irmãos, eu tenho visto, na vida de muita gente, a gente viu na vida do Saul, que ele acreditou numa mentira, não é? Ele ouviu, não é, uma música que dizia, Saul venceu seus milhares, Davi venceu seus 10 milhares. Ele acreditou naquela mentira. Era mentira, porque naquela ocasião o Davi não tinha vencido, ele tinha vencido só o Golias, não é? Mas ele começou a alimentar aquela mentira. E aí o que aconteceu então? Você já aprendeu? O diabo enganou a mente dele, as emoções dele começaram a ficar afetadas, ele começou a ficar com raiva do Davi, sem motivo, não é? E as emoções influenciaram a vontade dele. Agora ele está decidido que ele vai matar o Davi. E o Davi não fez nada contra ele, não é? Então, irmãos, escuta bem que eu vou te falar aqui, ó. A Bíblia não, mas existe um princípio que diz o seguinte: semeie um pensamento e colha um feito. Semeie esse feito e colha um
hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Então preste bem atenção. Pensamentos, feitos, hábitos, caráter, destino. Então, o meu destino na vida, o que eu vou ser na vida, depende de como que eu penso. Ok? Presta bem atenção. Então é muito, muito, muito sério. É por isso que Romanos 12 diz: transformem-se, não é? Transformai-vos. É uma ação minha. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. Irmãos, transformai-vos. Como é que eu me transformo? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu vou experimentar, gente, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida? Se eu transformar, não é? E é uma ação minha, a minha maneira de pensar. Eu tenho que aprender a pensar, gente. É muito sério isso. E outra coisa importante, por que eu tenho que rever a minha vida de pensamento e aprender a pensar? Salmo 139, eu acho interessante esse salmo. O versículo 2 diz assim, olha: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Então, irmãos, olha aqui para mim, ó, o nosso pensamento. Isso me constrangeu nesses dias lendo a minha Bíblia, porque os nossos pensamentos são como um filme para Deus. Imagina Deus chegando numa sala, não é? Sentando naquele sofazão gostoso dele, pegando um saco de pipoca para assistir um filme. É o seu pensamento. O que é que nós estamos pensando? Porque para Deus isso está aberto, é patente. Ele vê, não é? Ele consegue sondar o nosso pensamento. Então nós precisamos aprender a pensar com urgência, gente. Não é? Porque senão nós vamos... Eu sei. Porque quando eu estou dando essa palavra, não é? Irmão, não estou dando essa palavra para te ensinar uma coisa que eu sou muito bom. Irmão, eu sou faixa branca. Estou aprendendo isso daí. Não é? Agora eu já sei que eu tenho que fazer. Eu já sei que eu tenho que treinar. Quando eu vejo o meu mestre, não é? O faixa preta Jesus, eu vou mostrar para vocês como que ele era fera nisso. Não é? O apóstolo Paulo era faixa marrom, não é? Ele era faixa marrom. Mas, irmãos, nós precisamos, com urgência, aprender a pensar, não é? Porque vem um pensamento e a gente embarca nesses pensamentos, gente, não é? Embarca, vai embora. Vem aquele pensamento, né? Aí a gente vai embora naquele pensamento. Aquela pessoa vai ver só, eu vou dar certo na vida. Aí vai um pensamento. A gente já se imagina daqui a 10 anos, com sucesso, tal, não sei o quê, encontrando aquela pessoa. Oi, a gente imagina a cena. Atire a primeira pedra, que não pensou isso. Aí a gente imagina a cena, ela encontrando a gente e tal. O que você está fazendo? Eu estou aqui, tal, sou milionário, aleluia, glória a Deus. E você? Não, eu estou arrebentado na vida, não sei o que lá e tal. Meu irmão, isso demorou 5 horas de pensamento, que a gente jogou fora na nossa vida. Eu estou exagerando, está vendo? Não demorou tudo isso. Mas a gente embarca nos pensamentos malucos, gente. Maluco. E a gente está determinando o nosso destino. E a gente está submetendo Deus a esses filmes na nossa vida. Aí Deus senta para ver um filme interessante, e aí ele fica assistindo, a gente pensando essas coisas, gente. Oh, como ele fica triste. Então por isso que o apóstolo Paulo diz, gente, resumindo, o resumo da ópera é o seguinte: olha, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se há virtude, se é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que passa disso vem do maligno. Amém, queridos? Então vamos ver comigo bem na prática, aprendendo a pensar, ok? Então, não vamos cair nessa armadilha que o Saul caiu, né, gente? Puxa vida, acreditar numa mentira dessa e joga fora uma amizade tão gostosa que era a amizade que ele tinha com Davi. O Davi comia na mesa dele, era como um filho para ele, não é? Então vamos ver. A primeira coisa que eu quero mostrar três atitudes que a gente tem que tomar. Esse é o treinamento para a gente aprender a pensar.
Primeiro, aprender a rejeitar o mau pensamento. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a gente aprender a rejeitar, é parar o pensamento. Esse é o momento crucial, quando vem a seta, quando vem aquele pensamento, eu começo a pensar. Porque deixa eu te falar uma coisa, gente. O diabo não fala assim, ó, não é? Na sua cabeça, faça isso, bata esse carro no poste. Eu estou sendo tentado a bater o carro no poste. Não. Vem aquele pensamento, não é? Sabe de uma coisa, acho que se eu acabasse com a minha vida logo de uma vez, pelo menos eu parava esse sofrimento, eu acho, entendeu? É assim, é um pensamento. Então a seta vem em forma de pensamento, não é? Eu acho que eu casei errado mesmo, eu era tão feliz, por que eu não casei com um aviador? Puxa, ele me dava, era tão gentil comigo. É um pensamento, não é? Então, quando vem essa seta, você tem que saber, primeira coisa, parar o pensamento, não é? Impedir que aquele dardo inflamado contamine você. Então preste bem atenção. Como é que eu faço isso? Irmãos, Filipenses 4:8. Então, eu estou começando a pensar aquele pensamento ali, né? Ele veio, aquela seta. Aí eu começo a pensar, peraí, não é? São 6 coisas que o apóstolo Paulo fala aqui. Então, primeiro, isso é verdade? Ou é uma mentira do diabo? Então, não é? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo o que eu estou pensando sobre essa pessoa? Ou eu estou sendo injusto? Isso é justiça ou é injustiça? Todo mundo falando mal de uma pessoa que não está lá, gente, é justo ou injusto? Fala para mim aí. Não, falando sério, vamos lá. O que você acha? Está todo mundo ali, 5 pessoas, arrebentando, falando mal. O que você acha? É justo ou injusto? Mas você está lá. E isso significa que aquela injustiça está entrando na sua mente. Jesus está vendo esse filme na sua mente. Isso é injusto. Isso não pode ocupar o seu pensamento. Saia daí. Saia já daí. É puro. Não é? Ele está falando aqui, olha. Tudo que é puro, essa palavra aqui, no grego, nesse texto, puro, é uma pureza sexual. O que nós temos pensado, gente, sexualmente? O que a gente tem deixado? Porque, olha, a alma tem janelas, né? Tem portas de entrada, que são os nossos olhos, são os nossos ouvidos, o nosso sentido. Gente, é isso que está entrando e contaminando a nossa alma, a nossa vida. Não é? Então, você fica assistindo alguma coisa que é impura, isso vai ser um grande prejuízo. Esse é o jogo do diabo. Por quê? Porque quando você fica ali exposto àquela coisa que é impura, depois você sai dali, não é? Beleza, você sai dali, mas você está sozinho uma hora, alguma coisa, aí você começa a lembrar, porque aí ele marcou a sua mente, você começa a lembrar daquela cena. Então você nem precisa mais assistir aquele vídeo, porque agora você já está na sua mente, você já foi enganado. Entende o que eu estou falando? Então, gente, a primeira coisa é parar. Peraí, pastor, mas dá para parar o pensamento? Dá, não é? Como faixa branca em treinamento, eu tenho descoberto que eu não consigo pensar 2 coisas ao mesmo tempo. Não é a primeira descoberta minha do faixa branca. Não consigo. Eu não sei se tem algum X-Men aqui que dá conta de pensar 2 coisas ao mesmo tempo, assim, não é? Eu já tentei, não consigo. Então, se veio um pensamento e eu entendo pela palavra que ele não é bom e ele não pode ficar aí ocupando a minha mente, então ele é do diabo. Então o que é que eu posso fazer? Pensar em outra coisa. Aleluia! Gente, eu posso pensar em outra coisa. Eu posso parar aquele pensamento. Interessante, olha o que o salmista diz, Salmo 131:2. Ele diz assim, olha: eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. O Davi entendeu, o Davi descobriu que ele podia dar um comando para a alma dele, para o pensamento dele. Quem está me entendendo? Diga comigo: corpo, bem forte, corpo, alma
e espírito. Gente, o propósito de Deus é que o nosso espírito governe a nossa alma. Amém? A alma não pode estar no comando, ou seja, o nosso pensamento não pode mandar em nós. Quem tem que mandar é o nosso espírito, aleluia. Então o salmista aprendeu a dizer para a alma dele assim, ó. Olha o que ele dizia para a alma dele. Ele fez calar a alma dele. Fica quieta, minha alma. Não é? E colocava a alma para dormir. Fica quieta, alma, calma, calma. Minha alma, vai dar tudo certo. Não é? Eu sou de Deus. Eu sou uma propriedade de Deus. Não fica desesperada não, minha alma. Calma. Não é? E várias vezes nos Salmos ele diz assim mesmo: por quê? Por que, minha alma, você se inquieta dentro de mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Ele fala com a mente dele, ele para o pensamento, quem está me entendendo? Gente, e começa a pensar em outra coisa boa. Olha só, olha o que o Jeremias diz. Olha o que o Jeremias diz: a minha alma continuamente recorda dos meus inimigos e se abate dentro de mim. Mas o versículo seguinte ele diz: mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aqui está me entendendo? Quer dizer, eu estou pensando numa coisa ruim, eu começo a pensar, aquilo começa a afetar as minhas emoções começam a afetar a minha vontade, aquilo começa a afetar meu corpo, o meu espírito, tira a minha vontade de orar, de ler a minha Bíblia. Olha só, o diabo está bagunçando com tudo. Mas aí, irmãos, eu posso parar e pensar outra coisa. Amém, queridos? Eu posso parar aquele pensamento, pensa numa coisa boa, não é? Quando eu falo pensar em outra coisa, não é necessariamente você pensar na Bíblia, não é? Mas você pode pensar numa coisa que pode pensar, que você tem autorização para pensar. Olha como eu estava falando de Jesus, o faixa preta. Olha como Jesus era bom nisso. Porque, irmãos, uma coisa, olha aqui para mim, uma coisa é eu começar a perceber um pensamento não autorizado querendo entrar. Você já sabe, Filipenses 4:8, está ali, a lista dos pensamentos não autorizados. Abrange todos os pensamentos ali, gente. Essas 6 coisas que o apóstolo Paulo proibiu a gente de pensar, elas abrangem tudo. Então veja bem, aí eu percebo, estou treinando, peraí, não, eu não posso pensar isso. Isso não pode ocupar meu pensamento. Então, para aquele pensamento. Amém? Posso ouvir um amém? Porque aí eu começo a pensar que vocês estão prestando atenção, aí me ajuda. Aí, veja bem, então, eu posso parar aquele pensamento. Agora, olha só como que Jesus era faixa preta. Olha como ele era acima da média. Porque Jesus ele recebe uma palavra de Deus, baseada na Bíblia mesmo, na palavra, nas Escrituras, que o Messias tinha que morrer, sofrer, ser humilhado, etc. E ele fala isso para os discípulos. Aí o Pedro chama ele para uma conversa particular. O amigão. Vem cá, meu amigo Jesus, quero conversar com o senhor. Fecha a porta aí, vamos conversar. Mestre, que conversa é essa? Não fale isso e nem pense isso de ti mesmo. Olha, não, como que o senhor fala uma coisa dessa? Isso não vai acontecer com o senhor. Irmãos, aí Jesus, porque como eu disse, é fácil a gente perceber um pensamento ruim. Muitos embarcam no pensamento ruim mesmo e vão embora. Mas Jesus tinha uma palavra boa, de um amigo bonzinho, mas ele diz, o que é que ele diz? Arreda Satanás. Ele percebeu que era um engano, quem está me entendendo? Por isso que eu digo que aí tem que estar em outro nível, não é? Aí tem que estar em outro nível. Eu falei, oh meu Deus, eu quero isso, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente, então a gente tem que chegar nesse ponto, que mesmo aquele cara chega com você, seu amigo, que você sabe que te ama, que não está te traindo, é a sua esposa, é um filho seu, é alguém que você tem como um conselheiro, e essa pessoa diz, não faça isso não, você vai se prejudicar, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que a pessoa fosse, né? Digo, meu Deus, aí eu quero chegar nesse nível, aleluia, né? Mas irmãos, como é que a gente chega nesse nível? É começando
a aprender a parar o pensamento. Pelo amor de Deus, gente, vamos começar pelo menos a dar os primeiros passos. Pare o pensamento. Pare esse pensamento errado na sua cabeça. Pare esse pensamento negativo a respeito de você mesmo. Ou de você mesma. Não é? Pelo amor de Deus, você é linda. Não é? Eu tenho que falar uma palavra para as mulheres aqui, uma revelação do Espírito Santo que ele está me dando agora. Você é linda. Não é? Você, na verdade, é maravilhosa. Porque a Bíblia diz que de modo assombrosamente maravilhoso Ele te formou. Não é? Irmãos, esses dias eu tive uma experiência tão impressionante com a Meila, numa cidade muito, muito distante. Né? Porque a gente estava conversando, não, eu prometo, de coração, não era aqui mesmo, no temor do Senhor. A gente estava conversando, inclusive era numa outra igreja, a gente aconselhando um casal. Irmãos, e a moça, eu fiquei tão impressionado, porque a moça, na minha perspectiva, ela tinha um defeito na boca. Era uma boca muito estranha, meu, assim, um formato. Sério, eu não sei imitar. Era muito esquisito. Mas aí ele estava em crise, querendo terminar e não sei o quê. E a gente sempre procura ver uma virtude do outro, né? E a gente sempre faz isso e funciona. Aí eu perguntei para ele, mas espera aí, no meio disso tudo aí não tem nada de bom. Aí ele falou, não, tem, mas não queria falar, né? Tem. Não, mas, por favor, então diga para ela, o que você admira mais nela? Irmãos, adivinha. Eu disse, meu Deus, dentro de mim eu disse, sério? Mas aí, bom, eu pensei, não, só eu que estou pensando assim. A Meila não está pensando assim, né? Quando terminou, a Meila disse, amor. Mas o que isso significa? Que não existe pessoa feia. Porque justamente aquilo que eu achava um defeito era o que mais atraía aquele homem naquela moça. Então, minha irmã, quando o diabo começar a enganar você, não é? Olha, é mentira do diabo. Pare esse pensamento. Amém, querido? Você é maravilhosa. Quando o diabo começar a dizer para você que você não tem valor, que você não pode, você diz para ele, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para esse pensamento, pelo menos vamos dar esse primeiro passo, parar o pensamento. Eu sei que é ruim, eu sei que é pecado, não é? Eu estou quebrando um princípio, eu vou parar, eu vou pensar em outra coisa. Eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. Não é? Pensa numa coisa legal, não é? Poxa vida, tem tanta coisa legal para a gente pensar, gente. Não é? Pensa nesse projeto seu, não é? Você tem um projeto pessoal, um sonho. Vamos começar a treinar isso. Veio o pensamento ruim, peraí. Eu controlo. O Davi controlava o pensamento dele, não é? Jesus controlava o pensamento dele, eu posso controlar o meu. Então eu vou pensar naquele projeto. Peraí. Aí eu começo a pensar naquele projeto, naquele sonho. Começo a pensar nos meus filhos. Começo a pensar, não é? Em alguma situação legal. Quem está me entendendo? Prático, gente, prático. É possível fazer. Eu estou te falando, é possível fazer. É possível fazer. Quando está vindo uns pensamentos que eu estou começando a pensar umas coisas assim e tal, opa. Não. Eu começo, funciona. Aleluia. Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Segundo lugar, a primeira coisa é isso, aprenda a rejeitar o mau pensamento. O segundo, aí já é um outro passo, mas eu digo que já é, quando a gente chegar nesse passo, não é? A gente já é assim, já um faixa laranja, né? Não, amarela, eu acho que faixa amarela, eu acho que é aqui. Então assim, o primeiro é para o pensamento, o segundo é ative a sua mente. Ative a sua mente, ok?
O primeiro é só parar, é só um escudo. O segundo é uma espada, ok? Então você está só se defendendo no primeiro, só aprendendo a parar aquela seta, aquele dardo inflamado. Agora, esse segundo aqui é você já pega a sua espada e parte para o ataque. Amém? Então você não se deixa à deriva. Já viu a pessoa ficar à deriva, vai embora, o pensamento vai levando ela. Uma vez a gente ficou à deriva. A gente foi numa missão de canoa com os irmãos e caiu o remo, né? Caiu o remo, aquela canoa de madeira, caiu o remo, tchum! E a gente ficou sem remo. E aquele rio, aquela corredeira e não sei o que. E a gente, não, o que a gente vai fazer? A gente desesperado. Aí o irmão teve a ideia, não, vamos deixar a correnteza nos levar. Vamos na força da correnteza e vamos com a mão aqui tentando, não é, ir para o lado. Deu certo, né? Então, mas irmãos, tem muita gente que está à deriva, e pensa, e volta. O diabo leva para onde quer com o pensamento. Não, nós temos que aprender a ativar a nossa mente. Olha só o que diz Colossenses 3:2. Irmão, tudo que está na Bíblia, todo o comando da Bíblia é possível ser executado. Deus não fala nada para a gente fazer que não seja possível e bom. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, são para o nosso próprio bem. Então, olha só o que diz a Bíblia, Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então eu posso direcionar o meu pensamento. Hebreus 3:1 diz assim: fixem os seus pensamentos em Jesus. Então a segunda etapa, a segunda ação, não é só você ficar aí lutando para não pensar aquilo, parando o pensamento. Isso é bom, isso já é um grande passo. Mas agora é você ativar, não é? Ativar a palavra dentro de você. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém, queridos? Colossenses 3:16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que tem que habitar a palavra de Cristo em nós, gente? Para a gente ter uma espada eficiente, como é que é? Ricamente. Aí bem aqui tem uma situação aqui, ó. Presta bem atenção. Então eu acho que bem aqui muitos têm tropeçado. Porque, irmãos, eu vejo que quando eu converso com as pessoas, não é? Quando eu converso com as pessoas, eu percebo o seguinte: a profundidade bíblica delas é muito rasa. Muito rasa, não é? Então, a pessoa já até aprendeu que esse pensamento não é de Deus. Ela já até aprendeu. E que isso vai complicar e vai afetar o destino dela lá na frente. Ela aprendeu. Ela aprendeu que o pensamento dela está sendo assistido por Deus. Então ela luta, mas ela não sabe pegar a espada do Espírito e partir para cima do inimigo. Por quê? Porque a profundidade bíblica é muito rasa. Então presta bem atenção aqui, gente, prática. Não é uma religião. Não é religião. É a Bíblia está dentro de você. Não é? Porque, gente, o que vai sair de você é o que entrou em você. Não é? Então você tem as janelas aqui. O que entrou vai sair. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ele me falou assim, que ele estava em determinado lugar, aí a companheira dele, né, falou determinada coisa. Meu irmão, lá no meio do restaurante, ele falou várias coisas, gritou. Aí depois ele falou assim: pastor, mas presta bem atenção. É porque ela fez isso. Foi por isso que eu agi assim. Eu perdi minha cabeça. Me descontrolei. Mas a culpa é dela, não é? Eu disse não. Claro que não. Porque eu falei assim, olha, que um homem, né, um pastor chamado Bill Hybels, né? Ele saiu do carro, ele saiu da casa dele, ele deu uma ré, e o vizinho dele bem na hora passou atrás. Ele freou o carro, e o café que ele vinha bebendo no carro, que era um hábito dele, ele ia tomando uma canecona de café de manhã, derramou em cima do peito dele, deu um grito que despelou tudo. E quando ele estava ali com muita raiva, justificando a atitude dele, porque ele desceu do carro e falou um monte de coisa para o vizinho,
E aí ele foi justificando. Aí Deus falou, veio aquele pensamento. Gente, é assim que Deus fala com a gente. O diabo coloca um pensamento. Deus fala com a gente através do nosso pensamento. O Espírito Santo está dentro de nós. Aí olha só aquela palavra dentro dele. O café só derramou porque estava dentro da xícara. Quando ele ouviu isso, ele entendeu. O que saiu de mim sobre o meu vizinho era o que estava dentro de mim. Então eu falei para esse irmão, eu disse, irmão, não foi pela atitude dela que você fez tudo isso. É porque essa ira, não é? Essa falta de domínio próprio, esse fel estava dentro de você. Então, gente, presta bem atenção. Aqui é um segredo, porque quando o diabo vier trazer o pensamento errado na minha mente, o que é que está dentro de mim? Então, o que estava dentro de Jesus, quando o diabo falou assim, no pensamento dele, aquela guerra lá no deserto, eu falei no Tadel até, que foi na mente, que Jesus começou a pensar assim, ele estava com fome 40 dias, e ele começou a pensar, poxa, eu sou o filho de Deus, Deus falou comigo que eu sou o filho amado dele, não é? Eu creio que eu tenho autoridade para transformar essa pedra em pão, um pensamento, mas aí Jesus percebeu que aquele pensamento não era de Deus, quem está me entendendo? Que era Satanás na mente dele. Aí ele rejeitou, ele disse, não só de pão viverá o homem. Ele sabia, estava escrito, a palavra, aleluia, profundidade na palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus viverá o homem. É muito lindo, não é? Eu penso que foi um pensamento, que ele começou a pensar assim, puxa vida, se eu subir no templo e pular de lá, os anjos do Senhor vão vir ao meu socorro e vão me socorrer, eu vou ficar famoso. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu digo que ele era faixa preta, não é? Ao mesmo tempo ele disse, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia, amém, queridos? E quando ele começou ali pensar que ele, como descendente de Davi, poderia ser um rei famoso, milionário, que poderia governar todos os reinos da terra, não é? Aí veio o está escrito de novo, ele disse, não, está escrito, só posso adorar a Deus e só posso prestar culto a Deus. Então, irmãos, veja bem, quando veio o pensamento na sua mente, numa área, você tem que ter o está escrito. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa bem prática. Como é que você está lendo a Bíblia? Porque eu vejo, gente, muita gente lendo a Bíblia assim, olha. Beleza, eu estou lendo de Gênesis e Apocalipse. Beleza, aí eu leio 5 capítulos por dia, 10 capítulos por dia, 2 capítulos por dia. Já fiz a minha obrigação de hoje. Não é? Irmãos, a gente tem que ler até aquilo virar um pensamento. Senão não está funcionando. Quem está me entendendo? Já viu, né? A pessoa vai no cinema, ela volta do cinema, pergunta para ela o que foi que aconteceu lá. Ela vai te contar detalhes do filme. O que significa isso? Esse filme entrou na mente dela. Esse filme influenciou as emoções dela. Ela até chorou lá no filme. Aquela cena. Não é? Esse filme vai até influenciar a vontade dela. Quando ela sai de lá, ela sai pegando fogo. Aquilo entrou. E o que é que vai sair? É o filme. Ela vai contar o filme. Ela vai vender o filme. Daqui a pouco 10 pessoas vão para o cinema, porque aquela pessoa vendeu o filme. Quem está me entendendo? Gente, quando você sai da sua leitura bíblica, quando você sai do seu TSD, você consegue compartilhar. Tem alguma coisa que fica queimando dentro de você, que pai, tem que sair esse, pai, eu vou falar, eu vou compartilhar com alguém. Tem alguma coisa assim? Não tem. Então, não entrou. Então não vai sair. Quando vier o pensamento, você não vai ter o está escrito. Não é uma religião, gente. Nós precisamos reaprender a pensar. Então, eu vou te falar o que é que eu faço na prática. Eu leio a minha Bíblia assim, eu vou lendo vários capítulos por dia, eu vou para terminar a Bíblia. Por quê? Porque quando eu leio vários capítulos por dia,
eu vou tendo uma visão panorâmica da Bíblia, não é? Quanto mais rápido eu faço isso, não é? Vamos dizer, se eu leio 10 capítulos, quanto mais fácil eu ler, mais rápido eu ler, mais eu tenho uma visão panorâmica. Mas, meu irmão, nada substitui a meditação num capítulo. Você pegar aquele capítulo, não é? Especialmente das cartas, não é? Dos evangelhos. Você pegar aquele capítulo e você ler, primeira vez. A primeira vez a gente perde muita coisa. Segunda vez, você já vai ver coisa que você nem percebeu na primeira. Você vai achar que você nem tinha lido a primeira. Aí você vai para a terceira. Irmão, é impressionante como que a terceira já começa a marcar sua mente. Quem está me entendendo? Impressionante como que a terceira já vai ficando um monte de coisa, não é? Aí experimenta. Na quarta, você começa a orar aquele texto. Você vai orando aquele texto, você vai lendo e orando, versículo por versículo. É muito tremendo, você vai lendo aquele texto, aleluia, glória a Deus, e vai lendo, não é? Na quinta, você começa a declarar aquelas promessas sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre as pessoas. Vai declarando promessas. Irmãos, é impressionante. Quando você passa mais uma vez, você já vai começando a guardar versículo. Isso que é a chave. Essa que é a chave. Então, quando você sair de lá, você vai ver. Você vai querer compartilhar. Ninguém precisa te perguntar o que foi que você leu hoje. Meu irmão, você já vai sair de lá, você vai querer compartilhar com alguém, porque tudo que entra tem que sair. Meu irmão, se você está vivo, não é? O que entrar tem que sair. Isso vale para a alma também. Vale para o espírito também. Quem está me entendendo? Agora, se não entrou, não sai. É por isso que a Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Tem que sobrar. Prosperidade é ter para dar. É isso que é prosperidade. O que é ser próspero, pastor? Prosperidade é ter para dar. Ah, eu só tenho o suficiente para mim. Então você não é próspero, porque prosperidade é ter para dar. Amém? Muito bom. Então esse é a segunda parte, não é? A segunda fase, vamos dizer assim. Vamos concluir agora com a terceira. Então a primeira é aprender primeiro a parar esse pensamento errado. Para esse pensamento. Primeiro, diagnosticar, esse pensamento não é de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho começado a praticar isso também. Deixa eu te falar isso aqui, ó. Gente, a Bíblia diz que a amargura contamina. Quem está comigo ainda? Olha aqui, ó. A amargura contamina você. Então, olha só o que eu tenho aprendido. Como pastor, eu sou exposto a muita amargura, não é? Não é? Cadê talvez tenha algum psicólogo aqui. De manhã tinha uma psicóloga com a gente. Agora, então a gente conversa com as pessoas estão muito feridas e amarguradas. Acaba. Então, eu converso com a minha esposa, eu percebo isso. Que se a gente não aprender a pensar, a gente vai se contaminar. Porque a Bíblia diz que a mágoa é como uma raiz de amargura que brotando contamina todo mundo. Então, quando eu começo a ouvir uma pessoa, esses dias meus, porque eu estou praticando, eu estou em treinamento, né? Eu estou em treinamento. Aí assim, eu estava conversando com uma pessoa, aí ele começou a me falar do pai, mas ele estava muito amargurado. Irmãos, o que eu aprendi? Que eu não preciso ficar deixando ele derramar todo aquele veneno dentro do meu coração, porque eu já estava começando a... Essa é a cara de raiva do pai dele. Rapaz, eu comecei a pensar mas quando ele... Aí eu parei ele. Eu já tinha entendido a história. Quem está me entendendo? Eu já tinha entendido toda a história, não precisava mais. Eu falei assim, então peraí, agora vamos lá. Aí eu comecei a argumentar com ele a palavra. Eu disse, não, eu entendi. Realmente, essas coisas que teu pai fez foram muito graves, mas peraí. Então eu comecei a falar sobre honra aos pais. Que a honra é incondicional. A honra não é uma questão de atitude do pai.
é uma questão de identidade. Ele é o teu pai. E a Bíblia diz, honra teu pai. A Bíblia diz que aquele que não honra o pai, os seus olhos vão ser arrancados pelos pintos da águia. Vai ficar cego espiritual. Não é? Então, impressionante. Como eu estou em treinamento, aí eu fui falando isso, eu fui percebendo que ele foi se desarmando. Aí ele começou já a falar bem do pai dele. Ele falou, puxa vida, eu preciso mesmo alcançar o coração do meu pai. E tal. E mudou! Mas se eu ficasse lá ouvindo, coitado do irmão, é verdade, rapaz, esse cara é um crápula mesmo. É verdade, irmão. E não sei o que lá. Ele ia ficar mais amargurado. Eu ia sair de lá amargurado. Daqui a pouco, gente, eu estava contaminado por isso. Entende o que eu estou falando? Então é muito importante, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Entende? Para isso, para. Não é? E a segunda coisa é ative a mente com a palavra, né? E a terceira e última coisa para a gente orar. Aleluia. Muito tremendo, né, gente? Como vencer o engano, parte 2, aprendendo a pensar. Então, a terceira coisa, olha só que isso aqui eu digo que é um passo a mais, né? Faixa verde. Não é? Mas a gente vai chegar lá, irmãos. É só a gente começar a treinar e praticar isso. Não é? Então, olha só. A terceira coisa é aprender a renunciar às fantasias do diabo. Não é? Olha só como é que é sutil o negócio. A fantasia, o que é uma fantasia? O diabo te leva a acreditar que você tem uma coisa que na verdade você não tem. Então preste bem atenção o que é isso aqui, gente. Olha como que é prático. Então, quer ver uma coisa assim, prática, que eu tenho visto muita gente cair, infelizmente. O cara está casado, né? Deixa eu ver, só os homens casados aqui, deixa eu ver. Né? Então, olha só. Pode ser a mulher também, mas eu vou falar especificamente mais para o homem. Então, o homem está casado. Meu irmão está casado com essa mulher, sei lá, no meu caso aí são 17 anos, com essa gata linda. Beleza. Meu irmão, aí eu vejo uns caras, não é? Uns coroa igual eu. Uns caras de cabeça branca, rapaz. Começa a olhar para umas gatinhas, novinha, não sei o que lá, e tal. E começa, rapaz, é incrível. Gente, quando eu vou conversar com esses caras... Não, deixa eu te falar aqui. Quando eu vou conversar com esses caras que estão nessa situação, gente, eu fico assim, ó. Meu Deus, impressionado com o diabo. Como que o cara é bom nisso. Porque os caras estão assim, ó. As histórias que eles me contam para justificar o adultério é assim, ó. É quase assim, claro, eu vou, né, enfeitar um pouquinho para ficar mais... Cara... Chui. Então, assim, eu sou o príncipe encantado dela. Então, rapaz, eu cheguei no meu cavalo branco. Pocotó. Não é? Então, eu estendi as mãos e ela subiu no meu cavalo. E os cabelos dela esvoaçaram ao vento e nós fomos para uma vida felizes para sempre. Gente, é assim que os caras começam a fazer uma fantasia na cabeça deles do adultério. Digo, não, cara, peraí, não é isso. Aí eu tento convencer na força do braço. É por isso, gente, que eu estou em crise. Eu estou buscando uma solução. Eu estou desesperado. Aí Deus está me dizendo assim, filho, é a mente, é o pensamento. Eles precisam aprender a pensar. Porque o diabo está ganhando espaço cada vez mais. Não é? Nesse negócio de está amarrado, sai, tá. O pastor vai embora de lá e o cara começa. Gente, isso é uma fantasia. Olha aqui para mim. Pastor, como é que eu venço uma fantasia? Gente, pensa no que você tem. Pensa no que você tem. Você não tem essa moça, entendeu o que eu estou falando? Ou então pode ser a mulher. Pode ser a mulher, o que eu ouço de irmãos. Olha, eu descobri a minha verdadeira profissão. Gente, eu sou o encanador de esgoto. O que eu abro de tampa de bueiro todo dia. Irmãos, irmã,
arrimando uma fantasia. Incrível. Incrível. Como que ela deixou? Foi isso. O pensamento veio, uma seta. Ela não soube parar. Ela continuou pensando, ela não tinha como ativar, não é? Uma reação, ela não tinha a palavra no coração dela, não tinha. Está na igreja, está ouvindo a pregação, até às vezes faz um TSD vazio, superficial, não tem. E aí vem o terceiro estágio, que é a fantasia. Gente, é terrível. Aí vem a fantasia. Como é que a gente sai da fantasia? É assim, olha, meu irmão, pensa. Quando eu vou estourar as bolhas de fantasia, eu procuro falar esse tipo de coisa. Por exemplo, imagina, meu irmão, não é? Uma mulher que viveu com você, né? No meu caso aí, ó, essa gata, 17 anos. Isso é o que eu tenho, não é? Imagina, eu ensinaria essa pessoa a fazer isso. Olha, imagina quando eu saía da minha casa para trabalhar, saía às 5 horas da manhã e enchia um monte de balde, não é? A nossa água era num poço de boca aberta, não é? E 5 horas da manhã eu enchia um monte de balde para Meila, para ela lavar a louça, dar banho nas crianças e cuidar de tudo. Presta atenção, fica ligadão aqui em mim, ó, fica ligadão aqui em mim. Treinamento, controle a sua mente. Controle a sua mente. Meu irmão, essa mulher lutou comigo a vida inteira. Imagina o nosso fogão, rapaz, nosso fogão. Eu fui comprar lá na feira o nosso fogão. Lembro bem, R$15. Era um fogãozinho de 2 bocas, assim, que ficava em cima de uma mesa que eu fiz. Pensa no carpinteiro poderoso. Rapaz, essa mulher passou tudo isso comigo. É isso que eu tenho. É isso que é a realidade. Essa é a verdade. Esse é o meu tesouro. É isso que é real. Então o que é que eu tenho que fazer? Meu irmão, se o diabo começar a colocar uma fantasia, eu começo a agradecer pelo que de fato eu tenho. Amém, queridos? Agora isso vale para todas as fantasias. Tem uns que começam. O cara ganha R$2.000 por mês. Aí ele começa a fantasia do Corolla. Aí ele acorda pensando no Corolla. Ele coloca uma foto do Corolla no quarto dele. E não sei o que, e tal. Aí ele vai ver o preço, tá barato, R$91.000. Ele quer o top. Se eu parcelar em 535 vezes. Meu irmão, por que ele não agradece? Poxa, eu tenho um golzinho, 1.0, que cabe no meu orçamento. Não é? Eu não vou ficar endividado. Não é? Ô Senhor, obrigado, querido. Obrigado pelo meu golzinho. Obrigado pelo que de fato eu tenho. Gente, as ilusões vão ser estouradas. Pensa num cara bom de colocar ilusão. Aí eu vejo tanta, aqui não, graças a Deus, mas eu vejo tanta gente endividada, vivendo um padrão que não dá conta. Vivendo um padrão que não consegue. Não consegue. Entende? Mas o que foi isso? Por que essa pessoa não está desfrutando do melhor de Deus? Onde começou isso? Na vida de pensamento. Gente, um cara que ganha R$3.000 e vem uma imagem do Corolla, eu te garanto, não foi de Deus. Entende? Eu não estou te dizendo, pastor, então não pode sonhar. Pode. Agora, existe sonho e obsessão. Sabe aquela coisa que o cara acorda e fica pensando toda hora, ele não pensa mais em nada, ele vê a foto toda hora, e vê uma foto, e outra aqui, e não sei o que, e tal, e vai lá, e vai na concessionária, e senta, e cheira. Cara, isso é ilusão, isso é o que eu estou falando, uma mentira, um engano, uma fantasia. Como que eu me livro disso, pastor? Ações de graças. Quer ver? Olha só. Deixa eu terminar aqui. Ações de graças, porque olha só o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18. Eu acho tão tremendo esse texto, ele fala assim: enchei-vos do Espírito. Irmão, se eu estiver cheio do Espírito, essas ilusões não vão me vencer. Olha só. Enchei-vos do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Ele diz, falando entre vós, com salmos, a palavra, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E versículo 20, dando sempre
graças por tudo a Deus. Como que eu me encho do Espírito Santo? Bora repetir bem forte isso. Dando sempre, bem forte, dando sempre, em tudo, graças a Deus. Então, começou o pensamento. Vá para, se você não sabe de qual o texto, abra sua Bíblia então, em Filipenses 4:8. Não é? Vai lá e medita nesse texto. Está com aquele pensamento. Vai lá. Aí você vai descobrir que esse pensamento não é bom, que ele não pode ocupar o seu pensamento. Aí irmão, aí não é um passe de mágicas. Você só vai conseguir ativar, não é, essa defesa, que é a espada, se ela estiver dentro do seu coração. Aí comece o seu relacionamento com a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, gente, de uma vez por todas. Não existe passe de mágica, não existe, pelo amor de Deus, irmãos, é mentira, eu estou aqui para denunciar isso, esse negócio de você ir numa reunião, o cara coloca a mão em você, expulsa todos os demônios, resolve a sua vida, irmão, para com isso é mentira. Deus é um Deus de processo. Nós fomos salvos instantaneamente, o nosso espírito foi salvo instantaneamente, mas a nossa alma está sendo transformada, e é isso que a Bíblia diz. Entende o que eu estou falando? Então a nossa mente está sendo transformada. E tem dois, eu falei no Tadeu isso, que tem dois agentes, Deus e eu. Deus entra com a palavra e o Espírito Santo em mim. É a parte dele. Eu entro com as respostas, com a obediência àqueles princípios. É assim que eu vou crescendo, é assim que eu vou tendo a minha alma, a minha mente transformada. É assim que eu vou reaprendendo a pensar com saúde, para que o diabo não faça comigo o que ele fez com Saul. Entende o que eu estou falando? Não é? Deixa eu terminar com Saul. Pensa comigo, se o Saul, quando ele começou a ouvir aquele pensamento, olha só, puxa vida, não, eu vou conversar com o Samuel sobre esse pensamento. Eu estou com inveja, eu estou com ciúme do Davi. Eu vou confessar esse pensamento ruim. Isso não é de Deus. Não, isso não é de Deus. Mas ele deixou rolar. Então ele não parou. Depois você não vê em nenhum momento ele ativando a palavra para lutar contra isso. Ele não ativou, continuou. Depois vieram fantasias, não é? Ele começou pensando, ele ficava imaginando aquela cena, o Davi sendo coroado, ele sendo expulso do trono, até que ele começou a perseguir o Davi de morte. E por que nós estamos tomando decisões erradas? Porque nós não estamos sabendo pensar, não é? Então, irmãos, presta bem atenção aqui, ó, que eu vou te falar. Isso aqui é sério e é muito importante. Se a gente não parar esses pensamentos, a nossa emoção vai ser comprometida, ok? A nossa emoção vai ser comprometida. E aí é o que eu tenho visto pessoas doentes, né? Pessoas feridas. Veja bem, olha, aqui que é um perigo. Porque a pessoa ficou, deixou rolar. Quem sabe não é o seu caso, presta atenção agora. E agora você está ferido, você já está magoado, você já bebeu a má água. E agora, pastor? Eu já bebi a má água, não é? Então, meu irmão, eu vim aqui para te dizer isso. Você pode sair daí se você quiser. Como que eu saio daqui, pastor? Eu estou aqui, como é que eu saio? Vou te dizer, o apóstolo Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e prosseguindo para as coisas que estão diante de mim. Como que eu prossigo? Se eu esquecer. Você está parado aí, você está parado na vida, você está parado, você está infrutífero na vida, porque só prossegue quem esquece. Então qual que é o meu desafio para você hoje à noite? Gente, esqueça. Mas pastor, o senhor está brincando comigo. Eu estou te falando
que a gente pode escolher o que pensar. Escolha esquecer. Escolha pensar em coisas boas. Escolha pensar coisas boas a respeito dessa pessoa mesmo. Escolha sentar com ela e resolver o problema. Escolha sair desse lugar, porque esses pensamentos estão destruindo a sua vida.